O fato é que o mercado está demandando produtos e serviços associados à conservação ambiental, seja por consumidores, pequenas empresas, grandes empresas ou multinacionais. É cada vez maior a procura por produtos e serviços diferenciados, com certificação ambiental, selo verde, produtos mais sustentáveis ou produtos e serviços que consumam menos matéria-prima e gerem menor quantidade de resíduos. Dessa forma, teremos uma menor degradação ambiental associada ao menor custo para o produtor e o atendimento ao mercado que está em constante mudanças. A utilização de técnicas e metodologias para reduzir a degradação das atividades humanas está se tornando fundamental como a utilização de tecnologias. A ecologia vai nos ajudar a entender o ambiente e como inserir essas tecnologias para gerar um produto mais sustentável. Toda atividade que demanda a utilização de recursos naturais, que é a maior parte das atividades humanas, está associada à ecologia. Isso porque a ecologia é o estudo do planeta, é o estudo da nossa casa, onde estão inseridos toda a matéria viva e não viva, e de onde o homem utiliza todos esses recursos para suprir as suas necessidades. A ecologia vai estudar como esses organismos estão distribuídos na Terra e o que interfere na distribuição desses organismos, sendo que esses organismos eles podem ser utilizados pelo homem ou não. Se nós pegarmos uma grande área natural, ela é composta de diversos tipos de elementos. A ecologia, ela trabalha com elemento a partir de um organismo. Então, dentro do ambiente, nós temos organismos. Esses organismos eles vivem em conjunto de mesma espécie, formando as populações. Essas populações formam conjuntos de espécies diferentes, que são as comunidades, que se associam ao ambiente não vivo e formam os ecossistemas. E nós vamos falar de cada um deles rapidamente por aqui. Se considerarmos uma grande área natural, o menor elemento dessa área vai ser o indivíduo. Esse indivíduo ele pode ser facilmente identificado, como por exemplo na figura aí um lagarto, e é desassociado, ou seja, diferenciado de uma folha ou de uma árvore. Ele é facilmente delimitado, mas alguns organismos ou indivíduos ou espécimes na natureza, eles não são tão facilmente diferenciados dos demais. E nós chamamos esses indivíduos de indivíduos modulares. Mas os indivíduos, geralmente, eles vivem em conjunto com outros indivíduos. E, geralmente, esses indivíduos associam-se mais facilmente a outros indivíduos de mesma espécie. E como que eu sei que dois indivíduos encontrados no local, eles são da mesma espécie? Quando esses dois indivíduos são capazes de se reproduzirem, de gerar também descendentes que irão ser capazes de se reproduzirem. Isso em ambientes naturais. É importante a gente lembrar o seguinte, que nem sempre a morfologia de indivíduos da mesma espécie são parecidas. Em alguns indivíduos, em alguns grupos, especialmente os das aves, por exemplo, nós temos indivíduos de mesma espécie que são bem diferentes morfologicamente, especialmente o macho da fêmea. Por quê? Porque o macho ele tem algumas características mais atrativas que chamam maior atenção, uma plumagem diferente, como um mecanismo de atração para a reprodução. Todo indivíduo ou todo conjunto de indivíduos ou organismos, eles vivem em um determinado local no meio ambiente. E esse local em que ele habita durante o seu ciclo de vida inteiro, ele é chamado de habitat. Então toda espécie tem um habitat preferencial, tem um local em que ela prefere viver ali para se reproduzir, para se alimentar, para se relacionar com as demais espécies. E esse habitat vai depender de cada uma dessas espécies. Alguns insetos, por exemplo, utilizam somente uma árvore como habitat. Eles só habitam uma árvore, só ficam em uma árvore o ciclo de vida dele todo. Alguns pássaros eles utilizam diversas árvores ou diversos hectares de mata para realizar seu ciclo de vida. Peixes podem viver em oceanos ou em água doce ou em água salobra também. Mas dentro desse ambiente, o habitat de cada peixe é diferenciado. O habitat de um peixe pode ser uma área mais profunda ou uma área mais superficial de um rio ou de um oceano. Animais de grande porte, os grandes predadores, eles costumam ter um habitat maior, como diversos hectares, dezenas, centenas de hectares dentro de uma floresta. Quando os indivíduos de mesma espécie se juntam e vivem no mesmo local em um determinado período de tempo, nós chamamos aquele conjunto de população. Nós temos 4 exemplos de populações. Essa primeira população são diversos indivíduos da mesma espécie. Lembrando que morfologicamente eles são um pouco diferentes por serem indivíduos macho e fêmea. População B é a mesma coisa, indivíduos da mesma espécie de aves formando uma nova população. Agora percebam que a população C e D, elas são de indivíduos da mesma espécie, mas elas são separadas por um rio. Portanto, elas não estão no mesmo local. Se essas espécies não são capazes de atravessar esse rio para se reproduzir ou para se alimentar,
Esses indivíduos são de populações diferentes e formam duas populações, a população C de um lado do rio e a população D do outro lado do rio. Então é importante lembrar que para ser uma população ela precisa estar junta no mesmo local. Se ela é dividida por qualquer tipo de aspecto físico ou até mesmo fisiológico, biológico, ela formam duas populações diferentes. Por exemplo, em uma mesma lagoa pode haver diferentes populações de capivaras. Elas não possuem uma separação física, mas a população ela tem um limite no número de indivíduos. A partir do número de indivíduos, ele acaba se dividindo, essa população acaba se dividindo e formando duas novas populações. Então não há uma barreira física, mas sim uma barreira comportamental ou biológica ou ecológica da espécie. Mas se nós olharmos no ambiente natural, as espécies não estão isoladas umas das outras. Nós temos espécies de animais associadas a espécies de plantas. Então, esse conjunto de espécies diferentes num determinado local, nós damos o nome de comunidade. Portanto, se você for em uma área natural, você verá conjunto de organismos de mesma espécie, que geralmente vivem mais juntos, que formam populações, e comunidades são aqueles conjuntos de espécies diferentes. Mas essa população ela pode ser diferente se você voltar daqui 2 anos no mesmo local. Ela pode estar diferente, ou pode ter outras espécies, ou formar outro tipo de comunidade. Então é importante a gente lembrar que o conceito de população e comunidade sempre está associado ao espaço e ao tempo. E quando nós juntamos todas as comunidades, nós percebemos que elas vivem associadas aos aspectos não vivos do ambiente, que seria a água, o solo, a luminosidade. A associação das espécies aos aspectos não vivos, aos aspectos físicos e químicos, nós damos o nome de ecossistema. Então nós já entendemos como os organismos estão distribuídos e como nós nomeamos essa distribuição dos organismos. O estudo da ecologia ele vem para avaliar a distribuição, a abundância e a interação entre os diferentes organismos no ecossistema. É importante nós sabermos, por exemplo, como os organismos estão distribuídos para a gente saber como extrair do melhor os recursos daqueles organismos. Se eles estão distribuídos em uma área mais quente, se eles estão distribuídos em uma área mais fria. E como nós fazemos para trazer eles para perto da gente e conseguir utilizar aquilo como recurso. A abundância também é fundamental sabermos para avaliarmos como que essa abundância de determinados organismos, como os insetos, pode interferir na produtividade agrícola ou na produtividade natural de uma determinada espécie. Ecologia também estuda as interações entre as espécies entre o ambiente não vivo. Através do estudo das interações, nós sabemos, por exemplo, como é que algumas espécies de pragas e parasitas elas podem interferir na produtividade de uma espécie animal ou vegetal. E a ecologia é fundamental para estudarmos aquelas espécies que nós ainda não conhecemos ou que ainda não utilizamos como recurso direto para o homem. Isso porque grande parte da tecnologia que nós temos hoje ela está associada às espécies naturais, ao conhecimento sobre o ambiente natural e as espécies naturais. E o ambiente está mudando. Então nós precisaremos também ajustar essas espécies produtivas para ela acompanhar as mudanças no ambiente. E com as alterações do ambiente, então nós precisaremos entender como as espécies podem ser alteradas também para se adaptar a esse ambiente. Especialmente na agropecuária, a tecnologia ao longo dos anos ela tem trazido um grande avanço e um grande aumento na taxa de produtividade. No entanto, é importante que nós tenhamos a ecologia associada a essa tecnologia, até as tecnologias sustentáveis, para a gente continuar conseguindo produzir com qualidade sem que haja uma extinção dos recursos naturais utilizados para a produtividade. A ecologia também está associada aos estudos para um aumento da produtividade, associada, por exemplo, ao bem-estar animal, à menor geração de resíduos, como também a quantidade de insumos utilizados na agricultura e na pecuária. A ecologia está intimamente associada a toda a produtividade agrícola. Percebam que nessa pesquisa que eu fiz aqui em 27 de maio, diversos aspectos naturais associados à ecologia dos organismos estão presentes no site da Embrapa, em notícias, em avanços tecnológicos ou no desenvolvimento de técnicas específicas para controle de pragas e doenças. Então, o mercado já exige produtos mais sustentáveis, ou seja, aqueles que são capazes de retirar do ambiente uma menor quantidade de recursos e deixar com que o ambiente recomponha aqueles recursos, que dê tempo para aquele ambiente recompor aqueles recursos naturalmente.
Então não é só produção agrícola, produção agroflorestal. Nós estamos falando aqui de uma tecnologia para todos os aspectos de uma cultura ou de uma pecuária. Seja para controle de pragas e doenças, seja para desenvolvimento de novos cultivares, seja para demanda de mercados internacionais ou de produtos especiais e diferenciados para exportação. Associados à menor degradação do ambiente, nós temos a menor utilização de recursos e, com isso, a redução no custo de produção. Mas, além do mercado exigir, nós temos também um alto risco de perder grande parte dos recursos que hoje nós temos em abundância. Com o aumento da utilização dos recursos, devido ao aumento populacional, nós temos uma redução da capacidade dos sistemas naturais em manter essa estrutura e funcionamento, ofertando os recursos necessários à produção de alimentos, como ar de qualidade, água de qualidade em quantidades adequadas, além de solos produtivos. Alguns aspectos naturais que nós retiramos da natureza, nenhuma tecnologia consegue cobrir, como por exemplo a oferta de uma água de qualidade para uma produção agrícola, ou dos agentes polinizadores, ou da genética presente, ou seja, dos genes presentes em cada uma das indivíduos de espécies naturais que são utilizados para aumentar a produtividade agrícola através da engenharia genética. Substituir esse tipo de serviço ambiental, esse tipo de recurso ambiental, é financeiramente inviável para qualquer tipo de produtor. E como que nós, seres humanos, afetamos essa distribuição de água, de polinização, da genética? Nós interferimos nos ecossistemas naturais através da degradação, ou seja, qualquer atividade humana que vá alterar o ambiente, ela vai degradar o ambiente. Então, a degradação ela é composta de diferentes níveis de degradação. Nós temos ambientes altamente degradados, ambientes que estão numa degradação mediana e ambientes que não possuem degradação. Como degradação, nós temos os diferentes tipos de atividades que poluem o ambiente, que alteram a qualidade daquele ambiente, que removem a vegetação. Qualquer atividade humana que interfere no ambiente natural, ela vai reduzir a qualidade ambiental daquele ambiente. Mas a agricultura, a pecuária também é uma degradação ambiental? É considerada uma degradação ambiental? A partir do momento que uma atividade humana ela reduz a qualidade ambiental de um local, ela está degradando sim. Um ambiente de maior qualidade ambiental é aquele ambiente completamente natural, em que o homem não inseriu nenhum tipo de atividade ali. A partir do momento que o homem vai alterando aquele solo, vai alterando a vegetação ali presente, remove a vegetação presente para cultivo de qualquer outra espécie, mesmo que outra espécie vegetal, ele está sim reduzindo a qualidade ambiental, porque o novo ambiente, esse ambiente cultivado, ele está ficando longe daquele ambiente anteriormente natural. Portanto, um ambiente de baixíssima qualidade ambiental é aquele ambiente altamente degradado, aquele ambiente altamente alterado em que o solo está exposto. Uma área de pasto em que o solo está coberto por gramíneas, ela vai ter uma qualidade ambiental maior que uma área de solo exposto. Mas uma área de pasto ela tem uma qualidade inferior a uma área de cultura. Isso porque há uma quantidade elevada de pisoteamento dos animais e as gramíneas são plantas de porte pequeno. A partir do momento que aumenta o porte das plantas e também com uma acumulação de vegetação, eu atraio uma maior quantidade de animais, isso faz com que a qualidade ambiental do ambiente ela aumente também. Se nós compararmos culturas, uma cultura anual ela tem uma qualidade ambiental inferior que uma cultura permanente. Isso porque uma cultura de café ela não tem tanta modificação, tanto alteração daquele solo, daquele ambiente, como uma cultura de cana e soja, por exemplo. A qualidade ambiental é o inverso de degradação. Quanto maior a degradação, menor será a qualidade ambiental daquele local. Novamente, ambientes de solo expostos terão maior grau de degradação, seguido pelas áreas de pastagem, seguido por culturas temporárias, culturas anuais e, finalmente, um ambiente em que é praticamente um ambiente natural. Então, o grau de degradação ali é muito pequeno. E se não há qualquer interferência humana, qualquer atividade humana, não há degradação naquele local. Mas a ecologia, o principal objetivo da ecologia é estudar a distribuição e abundância dos organismos, mas de forma a entender como esses organismos estão distribuídos e evitar que eles sejam perdidos, que eles sejam extintos. Mas para que eu preciso tanto da biodiversidade? Mas para que eu preciso manter aquelas espécies que não são utilizadas para alimentação ou para produção de madeira ou minério? A maior parte de vocês sempre me responde
que é justamente para manter o equilíbrio, que se eu retirar uma espécie, vai acabar afetando a outra. Esse conceito não está errado. Isso sim, porque os animais estão conectados com os demais animais da sua espécie, com animais de outras espécies, com vegetais, com fungos e bactérias. No entanto, tem alguns motivos mais importantes e mais urgentes do que este. Então, esse é o conceito que não está completo em relação à importância que a biodiversidade tem para o sistema produtivo. E no próximo vídeo nós falaremos o que seria essa importância da biodiversidade para o sistema produtivo. Te vejo lá.